Olá, está no ar o Memória SP. Aqui vamos apresentar deputados que fizeram parte da Alesp nas últimas décadas. Este é um projeto que preserva o acervo e as histórias do maior parlamento da América Latina. Nesta edição, vamos mostrar a trajetória de Aloísio Nunes, deputado por 2 mandatos entre os anos de 1983 a 1991. Advogado, procurador do Estado e cientista político, criou a Comissão de Defesa do Meio Ambiente na Assembleia. Na Constituinte, participou como membro efetivo da Comissão do Poder Legislativo e como suplente da Comissão de Sistematização. Eu fui um militante muito ativo no movimento estudantil. Na Faculdade de Direito de São Paulo, fui presidente do Centro Acadêmico, também estudei na Faculdade de Filosofia, nas Ciências Sociais, e fui muito ativo na luta estudantil. Então eu retomei minha atividade política. Eu já havia sido filiado ao MDB. Quando começou a organização do MDB, eu fui um dos primeiros, na época ainda como estudante, a me filiar ao partido, né? E eu tinha uma dupla filiação. Eu era filiado ao MDB e ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. E eu retomei, portanto, a minha atividade no MDB, que já estava terminando. Havia uma legislação da época, do final do governo Figueiredo, o último governo militar, que obrigou os partidos, o movimento democrático brasileiro a ter o nome partido. E aí criou-se o PMDB, né, para não perder a identidade da sigla MDB. Eu me filiei logo ao MDB e passei a organizar, a trabalhar na organização desse partido, especialmente na região de onde eu sou originário, que é a região de São José do Rio Preto. E assim me elegi deputado estadual pela primeira vez, em outubro de 82. Eleição sofrida, passei raspando, mas foi uma eleição muito bonita, aquela eleição, porque foi uma eleição da retomada da democracia em São Paulo. Porque pela primeira vez, depois do tempo da ditadura, depois de 65, foi possível eleger diretamente os governadores dos estados. Isso criou deu um enorme impulso ao movimento pela democracia. E ao meu partido, na época, que era o PMDB, que era o partido da resistência legal à ditadura, não é isso? Uma campanha muito bonita, que era uma campanha para a eleição do Montoro, para a eleição dos deputados, dos senadores. Não podíamos eleger ainda o presidente, isso veio depois, mas foi um movimento para a reconquista da democracia. Nós sabíamos que esta eleição, a eleição de 82, era um passo importantíssimo para que nós puséssemos os fundamentos da luta pela democratização do país, né? Que teria como ponto, digamos assim, de partida ou de chegada, se quem quisesse dizer isso, a Constituinte. Então foi uma campanha muito bonita, uma campanha de mobilização popular como poucas vezes se viu, não sei se verá novamente, com muito entusiasmo, muita alegria, muita unidade, né? E eu fui eleito assim em 82 e vim para a Assembleia Legislativa trabalhar aqui. Eu fui líder da bancada do PMDB e líder do governo nas 2 legislaturas em que eu atuei aqui na Assembleia. Líder do MDB, do PMDB, eu sempre falo MDB, meu Deus. Líder do PMDB e líder do governo Montoro, depois líder do PMDB e líder do governo Quércia, né? Saí daqui para ser depois vice-governador. E o meu trabalho dentro do MDB, além de todo o empenho na articulação para aprovação dos projetos de lei, de interesse do governo, de interesse do partido, era um trabalho que envolvia muito o apaziguamento das divergências internas. Porque num partido de 46 deputados, como nós chegamos a ter, você tinha grupos lá dentro que se engalfinhavam na disputa por espaços de poder aqui e fora. Então, você tinha um grupo mais ligado ao governador Montoro, um grupo mais ligado ao governador Quércia, o grupo mais ligado aos comunistas, com o Goldman e com o Resch. Você tinha o pessoal mais próximo do Serra. Então você tinha várias correntes aqui, né?
Você tinha a turma que vinha ainda do MDB raiz, aqueles que organizaram o partido no interior e que não eram nem de esquerda nem de direita, mas eram democratas, eram pessoas que queriam a unidade do partido. Então, o meu trabalho aqui era um trabalho de encontrar meios de convivência, não apenas de convivência pacífica, mas dar um resultado positivo para essa diversidade dentro do partido, né? Eu era deputado estadual e o Quércia era governador. Eu queria ser deputado federal, terminando o meu mandato, o passo seguinte seria deputado federal, porque a política é uma carreira. A política você dá passos, você vai se credenciando, vai ganhando experiência. A minha carreira política, o passo seguinte seria ser deputado federal. Um dia, mas na minha cidade de Rio Preto, o prefeito, chamava-se Manuel Antunes, resolveu ser candidato a federal também. Ele era muito amigo do Quércia. E eu fui conversar com o Quércia, que era governador, despachava com ele toda semana. Expliquei a minha preocupação com o Manuel Antunes, sugerindo a ele que ele convencesse o Manuel Antunes a ser candidato a deputado estadual. Foi perfeitamente. Pegou o telefone, ligou para o Manuel Antunes e disse: Mané, soube que você quer ser federal? Então, olha aqui, o cavalo está passando arreado, Mané. Seja deputado federal. E desligou o telefone. Eu disse: mas Quércia, você me traiu. Que negócio é esse? Ele disse: não, Luiz, você vai ser vice-governador. A campanha pelas diretas foi uma campanha que mobilizou milhões de pessoas, comícios e passeatas alegres, com música, com otimismo, com esperança, não é? E depois a eleição do Tancredo também, ele, embora indireta, foi feito, nós fizemos pelo Brasil afora uma movimentação muito grande para forçar o colégio eleitoral a eleger o candidato da oposição, que era o Tancredo Neves, contra o Paulo Maluf, que era o candidato da situação. Tudo isso foi transformador, mudou a cara do Brasil e lançou os fundamentos para a democracia. O que nós temos hoje foi criado naquele momento. Eu acho que isso não se perdeu, eu acho que isso é assim, continua assim. Não é? Você não faz política só de conversa, tem que fazer coisas. O povo quer ver resultado, quer ver o que você faz. Quando você faz uma campanha eleitoral, você vai dizer o que você fez. Especialmente o deputado faz muito isso, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, trouxe verba para o município, apresentei tal projeto de lei, defendi tal causa na tribuna. Então, dizer o que você fez é muito importante. Não apenas ficar falando elucubrando em termos de, digamos, dos grandes temas da filosofia política, não é? Na época, o grande tema, digamos, ideológico, se quiser, voltando à sua pergunta, era a democracia. Tudo isso, a democracia subordinava todo demais. Como fazer para conquistar a democracia? Como fazer para manter a unidade da frente democrática? Como fazer para traduzir em atos na legislação aqui em São Paulo, na legislação federal, na Constituição, todo esse movimento democrático que ocorreu já no final dos anos 70 e dos anos 80, não é? No começo dos 90. Como transformar isso em política pública e em legislação, né? Mas o grande tema isso efetivamente foi a democracia. Eu fui constituinte aqui, como você lembra agora, na Constituinte Paulista, né? Depois de promulgada a Constituição Federal, tínhamos que fazer as constituições dos estados. E eu fui constituinte aqui na Assembleia Legislativa. Bem, o nosso trabalho legislativo consistiu em ocupar os espaços que eram deixados livres, digamos assim, pela Constituição Federal. Porque a alternativa seria simplesmente copiar o que está na Constituição Federal e trazer ao nível do Estado. Então nós buscamos alguns temas característicos, alguns temas para os quais nós achamos que São Paulo já estava maduro, não é? E que não estavam normatizados ainda no nível da Constituição Federal. E quando eu cheguei na Assembleia, como deputado estadual, minha primeira iniciativa legislativa foi apresentar um requerimento para a criação aqui na Assembleia de uma Comissão de Defesa do Meio Ambiente,
que foi criada nessa legislatura. Então, isso, na Constituinte, essa preocupação do meio ambiente se traduziu em algumas iniciativas como essas, como sobre regras sobre zoneamento territorial, uma legislação sobre a billings, regras que previam a exigência de estudos de impacto ambiental para a realização de obras e serviços importantes. Então, tudo isso está na Constituição como reflexo dessa temática nova que explodiu em 82. Né? Outro tema importante que nós buscamos disciplinar na Constituinte Paulista foi o tema da pesquisa científica. Eu, quando cheguei na Assembleia, eu criei aqui um movimento, fizemos um simpósio sobre a situação da pesquisa científica no estado de São Paulo. Deste simpósio, desse seminário que fizemos aqui, surgiram duas iniciativas. Uma foi a legislação criando uma carreira do pesquisador científico. E o governador Montoro foi muito receptivo a isso e criou a carreira. E a outra iniciativa, e essa foi uma regra constitucional, foi aumentar a participação da FAPESP, da Fundação do Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, no orçamento do Estado. Receita vinculada à nossa receita corrente, não é? Que era de 0,5%, e nós aumentamos para 1%, mas com a possibilidade de aplicar esse recurso não apenas para a pesquisa básica, mas também para o desenvolvimento tecnológico. Né? Isso teve uma repercussão muito grande, até hoje muito benéfica aqui no Estado. Essa foi a iniciativa, eu apresentei essa proposta e ela foi formalizada pelo deputado Fernando Lessa na Constituinte. Então a gente buscou encontrar caminhos, até mesmo criando algumas atribuições ao vice-governador. Eu nem sabia que viria a ser vice-governador depois. Tudo muda com a democracia, né? Com a democracia você tem um surgimento de correntes políticas, de lideranças políticas, de temas políticos. Você tem cada vez mais a repercussão no trabalho da Assembleia dos movimentos sociais, né? Então, isso cria um clima político bastante diferente. Você tem o pluripartidarismo. Na época da ditadura você tinha 2 partidos apenas, a Arena e o MDB. Não é? Depois houve a criação, já antes para a eleição de 82, já houve a criação de novos partidos, né? O PTB, o PDT, o PT, que tinha uma representação até muito pequena na época aqui na Assembleia, mas muito valorosa. Enfim, e havia, portanto, uma diversidade muito grande de opiniões políticas dentro da Assembleia. Opiniões, mas os 2 polos dominantes da discussão política eram o MDB, o PMDB, melhor dizendo, né, que chegou a ter 46 deputados em 83 na casa, que na época eram 83. Você imagina a força desse partido. E o outro polo era o PDS, que era o partido que sucedeu o partido de apoio à ditadura, a Arena, e se transformou no PDS, e que seguia a orientação, a liderança do Paulo Maluf. Né? E isso eram duas forças políticas que disputavam o poder aqui na Assembleia e disputavam as eleições fora também. Nós disputamos muitas eleições para o governo do Estado, esses 2 blocos se defrontando em eleições majoritárias também, né? Mas, embora houvesse essas 2 correntes majoritárias, surgiram também outros partidos, o que dá uma diversidade maior de temas, de lideranças que surgem, portanto, e da temática que da temática que vem muito da absorção pela vida legislativa da Assembleia do que acontecia fora, basicamente a vida dos municípios e a vida dos movimentos sociais. São Paulo era também a nossa vida na época, uma vida dos deputados estaduais. No meu tempo, eram deputados, quase todos eles, muito municipalistas, como se diziam.
gente que se ligava, tinha os pés no chão dos municípios, né? E a festa do peão, aniversário da cidade, participavam das eleições municipais, entendeu? Isso garantiu as nossas reeleições, as nossas campanhas eleitorais eram muito baseadas nos vínculos que se criavam a partir dessa participação da vida dos municípios.